Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Bendito seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o curso Fé. Nós estamos no módulo 1, cujo título é Determinação, e nós estamos parados na lição de número 35, As Tentações. Eu estou gostando, hein? Porque nós estamos vendo que o Espírito de Deus está nos abrindo os olhos para que a gente nunca caia em tentação. Aliás, o Senhor Jesus já orientava a gente orar para não cairmos em tentação. Muitas pessoas parecem que estão brincando com fogo. A tentação está do lado e eles acham que nunca ela vai envolvê-los. E quando eles abrem os olhos, muitas vezes já é tarde. O bom é que a pessoa esteja em pé, firmado na palavra de Deus, estabelecido sobre aquilo que Deus declara, e toda vez que o diabo vier, ele então deve rechaçar. Ele deve dizer na cara do diabo aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que ele assumiu dentro da palavra do Senhor. Quando a pessoa assume a palavra, ela assume Deus. Olha, o mundo poderia ser completamente diferente. As pessoas poderiam desfrutar de saúde total e completa se elas aprendessem a desfrutar da presença de Deus. Em qualquer situação, seja o que for que viesse contra elas, elas deveriam se estabelecer na palavra e nunca abrir mão da posição delas na palavra de Deus. Mas é o que a maioria não faz. A menor tentação, o demônio mais idiota que tem no inferno, tem derrubado os santos mais consagrados de Deus. Que coisa triste! Nós temos que ficar na palavra, e ainda que venha um demônio pior, o mais capacitado, a gente deve resistir a ele em nome de Jesus e não deixar que ele nos derrube. A sessão 3 aqui da parte 2, aliás, a sessão B hoje, o título da parte 2 é A Tentação de Adão e Eva. E nós vamos ver mais essa parte. Nós vimos agora anteriormente, na última parte, que Adão e Eva fizeram o que não deveriam ter feito. Olha, tudo de errado que há no mundo, todas as confusões, as pessoas que nasceram aleijadas, os acidentes, os desastres, as infelicidades, as lágrimas roladas, tudo isso aconteceu e acontece por causa do pecado de Adão. Foi lá no início de todas as coisas. Ele, o primeiro homem, criado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade intelectual, espiritual tamanha e tremenda, resolveu desprezar a palavra de Deus e dar ouvidos ao inimigo. Resultado, o diabo entrou em nosso mundo, e para que o diabo fosse expulso, porque expulso ele já foi, o Senhor Deus, Jesus, a palavra de Deus, teve que deixar toda a sua glória, vir a esse mundo, encarnar-se, tomar o nosso lugar, pagar o preço da nossa queda, e assim hoje qualquer pessoa em qualquer lugar que se firmar na obra que Jesus Cristo fez, assumir a sua posição na palavra, essa pessoa desfrutará saúde, prosperidade e será uma pessoa vitoriosa em todas as batalhas. Deixa eu ler para você o relato bíblico da tentação
de Adão e Eva. E Deus nos explica exatamente, com riqueza de detalhes, o que aconteceu para que o diabo entrasse em nosso mundo. Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, a tentação. E depois nós vamos ver mais alguns versículos, onde Deus então dá o castigo. E sempre é um castigo para a tentação. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Bom, então aqui nós temos a tentação e a consumação do pecado. Iniciou-se a queda quando Eva respondeu à pergunta da serpente. É assim que Deus disse? Ela devia ter amaldiçoado a serpente, que já veio lançar dúvidas sobre aquilo que Deus disse, havia dito, mas ela não fez. E ela dialogou com o inimigo. Irmão, dialogar com o diabo sempre produz uma derrota. Nós temos que dialogar com Jesus. E não ficar agora respondendo às indagações do maligno. Mas ela não fez isso. E o diabo então plantou a coisa de tal maneira, a semente maligna de tal jeito, que a Eva foi ver a árvore. Quando chegou lá, ela viu que a árvore era boa para comer, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tentação nos 3 domínios: físico, mental e espiritual. Igual à tentação que Jesus, anos mais tarde, sofreria. Eva deixou ser enrolada pelo diabo. Jesus não deixou. A Bíblia não fala um pecado de Eva, fala um pecado de Adão, porque ele comeu o fruto deliberadamente. O que aconteceu quando eles pecaram? Versículo 7 em diante diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Agora, eles tinham medo da presença de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Certamente tu comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós vemos o eterno ser humano, né? Adão, por que você se escondeu? Porque a mulher que o Senhor me deu, ela me deu da árvore que eu não podia comer. Mulher, por que é que você pegou a árvore, comeu e deu ao seu marido? Porque a serpente me enganou.
um jogando a culpa no outro. Aí o Senhor Deus vai e faz uma profecia. O Senhor Deus diz à serpente o seguinte, que ele colocaria inimizade entre ela e a mulher. E entre a tua semente e a sua semente, quer dizer, a semente da serpente e da mulher, falando aqui de Jesus, né? E ele disse, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Na verdade, o diabo conseguiu com que Jesus fosse ferido, colocou Jesus na cruz, mas o Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente. Hoje o diabo tem o quartel-general dele destruído. Ele é como um esquizofrênico, ele não raciocina direito. Jesus infligiu uma grande perda ao espírito satânico. Ele destruiu o quartel-general, ele esmagou a cabeça da serpente. E veja o resultado do pecado. E disse, a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E para Adão ele diz o seguinte, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, irmãos, está se vendo aqui que tudo aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden reflete no dia de hoje. Bom, missionário, então nós não temos jeito, porque o diabo entrou nesse mundo, ele tentou com a autoridade, agora diz que sofrer. Não, senhor. O diabo não é mais o governante, ele influencia esse mundo, mas Jesus disse, agora o príncipe desse mundo será expulso, ele foi expulso. Hoje qualquer pessoa, em qualquer lugar, que quiser mudar de vida, ela pode clamar pelo nome do Senhor e ela será liberta, ela será abençoada. Qualquer pessoa que se chegar a Deus, o Espírito de Deus haverá de libertar essa pessoa. A Bíblia diz em Colossenses 2,15 que nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino de Jesus. Isso acontece quando nós assumimos a palavra de Deus. Doenças, enfermidades, pobreza, miséria, perturbações não devem mais ser toleradas na vida, porque o Senhor Jesus já pagou o preço e não foi uma luta que ele teve com o diabo na base da espada, vence, não vence, venceu o diabo, não. Ele recebeu nele todos os nossos males, ele cumpriu todos os reclames da justiça divina, e legalmente qualquer pessoa pode clamar aos céus, suplicar aos céus a sua libertação, e essa pessoa vai conseguir. Agora, a lição nós temos aqui. Eva errou por quê? Porque Eva deu ouvidos à voz da serpente. Nunca faça um diálogo com a serpente. Venha a tentação, pegue a tentação e jogue bem longe de você. Não fique na base do diálogo, você vai naufragar. A serpente chegou e disse, é assim que Deus disse? Eva podia dizer, você está amarrado, derrotada, e eu não vou lhe dar ouvidos. Ah, foi, dona serpente, o Senhor Deus disse que de todas as aves nós podemos comer, dessa não. Ah, foi por isso. Isso o que, dona serpente? Deus sabe que o dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. A senhora está falando a verdade? Claro. O Deus quer alguém semelhante a Ele. Ele não quer que vocês sejam como Ele, por isso Ele proibiu. Mas só comer, vai ver a árvore. Ela foi. Ela já estava meio caminho andado na mão do Satanás. Porque ela já estava dando ouvidos. E ela chegou para a árvore e ela viu que aquela árvore era boa para se comer. Ela examinou, chegou à conclusão que ali não devia ter nenhum veneno,
que afinal daquela árvore, não, Deus me tapeou. Ela pegou o fruto, olhou no fruto, olhou, não pode, não, aqui não tem veneno algum. E ela viu que a árvore era agradável aos olhos. Imagine, um fruto tão bonito desse, deve ser gostoso, que não é brincadeira. Puxa, que maldade do Senhor Deus, né? Dá para nós todos esses frutos e não dá esse aqui? Mais um só? Ah, não, é muito bonito esse fruto. E esse fruto, veja, a serpente deve ter falado, e olha o entendimento, é só comer que os olhos de vocês se abrem, e vocês vão ser igual a ele. Pois é, né? Eu pego esse fruto, como, e ele vai me abrir os olhos. É um fruto mágico. Ah, Deus tem medo que a gente fique igual a ele. Pois eu vou comer, vou ver no que vai dar. Ela sabia. O Senhor Deus, para o bem deles, havia dito, não comam, porque o dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Ela pegou o fruto, foi e comeu. Eu não morri. Puxa, é fruto gostoso. Puxa, o entendimento já está vindo. Agora você é igual a ele? Ah, não, eu tenho que contar para Adão. Adão, onde está? Onde está? Passeou e encontrou Adão. Que isso, Eva, na sua mão? Você não vai me dizer que é aquele fruto. Oh, Adão, nós estávamos sendo tapeados. Você não imagina, a serpente me falou assim, assim, assado. Mas Eva, você vai cair dura, você vai morrer. Nada, Adão, já tem algum tempo que eu comi. E ainda eu comi, eu examinei. Veja que maldade, né? Um fruto tão bonito. Olha, esse fruto vai nos dar entendimento, nós vamos ser igual ao Senhor. Adão olhou para ela, examinou. Come, Adão. Ele foi e comeu. Meu irmão, Deus disse à mulher, porque você fez isso, com dor você vai ter filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele vai te dominar. Adão, por que você fez isso? Vai ser com o suor que você vai comer o fruto. Não teria problema algum. O homem estaria num desenvolvimento tremendo. A ciência luta, é muito sacrifício para tomar uma invençãozinha. E depois mais outra, mais outra. Adão teria a capacidade total e completa para conhecer todos os mistérios. Mas ele quis fazer aquilo que Deus não lhe havia permitido. Existem limites para nós. Os nossos limites estão dentro da palavra de Deus. Nós não podemos ultrapassar a doutrina de Cristo. Se o fizermos, vamos pagar caro, vamos dar contas a Deus e vai ser trágico para a nossa vida. Meu irmão, não olhe para o vinho quando ele se mostra vermelho. Não olhe para as riquezas fáceis. Não se entregue ao pecado. A Bíblia diz, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Adão, por que você fez isso? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Pois Adão agora foi expulso da presença de Deus, teve que dar um duro tremendo, e poucos anos depois nasce-lhe um filho, nasce o outro, dois, um mata o outro. Começou a receber em si. Na hora que Adão pecou, ele morreu espiritualmente, e até fisicamente ele começou a morrer. Ele viveu 900 e poucos anos. Outros foram vivendo tantos tempos, até que quando Jesus chegou, a idade média do ser humano era 40 anos. O Evangelho veio resgatar. A morte física, todos nós vamos passar por ela. A espiritual, não. Aquele que aceita Jesus, sai do reino das trevas e passa para a luz, e este jamais morrerá. Só não vão morrer as pessoas que estiverem vivas quando Jesus vier buscar a sua igreja, que serão transformadas. Mas nós podemos andar com Deus hoje. Nós devemos andar com Deus e nunca aceitar nenhuma tentação, nenhuma obra do inimigo, porque quando fazemos, nós caímos em tentação. Nós saímos da presença de Deus e nós nos abrimos para o inimigo. Não se abra para o inimigo. Fique com Jesus. Vamos passar
para outra parte dessa lição.